Em 5 de abril de 1982, a polícia de Ohio isolou uma cena de crime próxima de uma afastada lagoa, onde um pescador de 44 anos jazia morto, vítima de um ataque a tiros. Ele estava pescando na orla quando alguém veio e atirou nele com um fuzil de alta potência. Imediatamente, uma força-tarefa alertou o público e começou a procurar um assassino que perseguia praticantes de esportes ao ar livre. Houve medo. Acho que houve um medo imenso. Sabíamos que a pessoa estava por aí, que as pessoas corriam perigo e... Atenção, cuidado. Não cace sozinho, nunca fique sozinho quando for caçar ou pescar. Cuidado com as cercanias, porque há alguém à espreita, mirando você. Além da polícia, muita gente acompanhou esse caso muito de perto, em filme, no papel e em vídeo. Foram as primeiras testemunhas do público que, através de seus olhos, capturou os capítulos mais sombrios do crime. Ohio, o estado dos castanheiros, localizado no meio-oeste americano. Embora com numerosas cidades grandes, Columbus, Cleveland, Cincinnati, o estado também tem extensas áreas rurais, em especial a leste, em direção aos Montes Apalaches. Com numerosos parques e florestas, a região é muito procurada para caça e pesca. As regiões do sudoeste de Ohio são regiões realmente muito bonitas. Muito rurais, onde as pessoas são muito acolhedoras, os habitantes locais. Há muitas fazendas e florestas, áreas ideais para caça e pesca. Em 1989, um homem que gostava de caçar e se exercitar na região era um caminhoneiro chamado Don Welling. Don Welling tinha 35 anos, ele morava sozinho, era bastante atlético. Gostava de esportes e ele malhava e andava e corria. Éramos muito amigos. Tomávamos cerveja juntos. E nos víamos sempre, caçávamos juntos. Nós fazíamos o que amigos fazem. Ele vinha de vez em quando para ver como iam todos. E adorava as crianças, ele era ótimo com as crianças e tudo. Ele nunca teve filhos, então os sobrinhos e sobrinhas eram como o dele. Quer dizer, ele brincava com as crianças nos feriados e, se ainda estivesse aqui, estaria jogando softball com a minha neta. Em 1º de abril de 1989, Don se levantou e saiu para uma rotineira caminhada de sábado por uma calma estrada vicinal. Ele saiu de casa, era de manhã cedo e andou até a estradinha. Era uma coisa relativamente comum, ele costumava andar ali. A certa altura, a caminhada de Don virou tragédia. Momentos depois, um motorista se deparou com um corpo inerte na estrada. Uma ambulância foi despachada, assim como policiais das autoridades locais. Inicialmente, imaginaram que ele pudesse ter sido atropelado. Mas as autoridades logo perceberam que não se tratava de algo acidental. Uma análise melhor indicou que Don Welling tinha sido morto por um tiro no peito. Cheguei em casa do trabalho e vi todo mundo ali. Eu perguntei o que tinha acontecido. E minha mulher disse que ele tinha levado um tiro. Ele só tinha 35 anos quando foi morto. Tinha a vida inteira pela frente. E ter a vida assim interrompida foi uma grande tragédia. Enquanto a notícia do ataque se espalhava, os detetives e peritos forenses examinaram a cena do crime. Procurávamos qualquer tipo de evidência. Marcas de pneus, talvez um cartucho de bala vazio, algo que alguém deixou cair. Qualquer coisa que tivesse sido deixada ali por um suspeito. Isso nós procurávamos.
Pouco se encontrou na cena, mas a autópsia revelou restos de uma bala de fuzil calibre 30. A única evidência que tínhamos realmente era a bala que tinha matado Don Welling. Não havia outra evidência na cena do crime. Perplexa, a polícia também não conseguiu entender o motivo para esse crime. Nós fizemos um cuidadoso estudo do passado da vítima para tentar determinar com quem ele tinha contato, quem eram seus amigos, se ele tinha algum inimigo, para tentar estabelecer uma pista. Mas não chegou a acontecer. E a investigação logo chegou a um impasse. Só tínhamos uma pessoa que tinha sido morta. Ninguém entendia por que alguém podia matar essa pessoa. Nessa altura, não havia pista e não havia razão alguma para atirarem e matarem Don Welling. Em 10 de novembro de 1990, mais de um ano e meio após o assassinato não resolvido de Don Welling, em outro condado do leste de Ohio, Jamie Paxton, de 21 anos, planejou passar o dia caçando cervos com arco e flecha. Jamie era um jovem que gostava do ar livre, gostava de caçar e pescar. Ele morava com os pais, tinha uma namorada e trabalhava em uma fábrica local. Jamie tinha saído de seu carro numa área muito remota e deixou o arco e flecha no carro. Um veículo desconhecido parou na estrada pouco além. Segundos depois, ouviram-se tiros e Jamie foi ao chão. Alertada por um habitante que achou o corpo de Jamie, a polícia local correu para a cena. Quando chegamos, o carro estava lá. O carro estava parado ao lado da estrada e havia uma pequena inclinação em direção ao campo e o corpo dele estava lá. Não havia testemunhas, não havia nenhuma evidência deixada na cena, nenhum cartucho de bala. A única coisa ali era o carro dele, onde ainda estava a carteira com dinheiro dentro, o arco dele e seu corpo estava a mais ou menos 10 metros do veículo. Não achamos ninguém que, vamos dizer, não gostasse daquele rapaz. Ele era um jovem tipicamente americano. Quando há um crime, costuma haver um motivo, uma mulher ciumenta, um marido ciumento. Mas no caso da morte de Jamie, nada disso apareceu. Foi um crime, assim, do nada. A polícia não achou nenhuma evidência na cena do crime, nem um suspeito potencial. Mas a autópsia de Jamie Paxton revelou os restos de uma bala calibre 30, como a bala encontrada no caso de Don Welling. Mas como outro crime tinha acontecido em outro condado e mais de um ano e meio antes, as similaridades entre os crimes não foram notadas. Mas um caso mais recente tomou um rumo dramático. À procura de respostas, a mãe de Jamie Paxton empreendeu sua própria cruzada para contatar o assassino do filho através do jornal local. A senhora Paxton se envolveu muito, como outras mães, por seus filhos, principalmente porque não havia resposta sobre o porquê do crime. Ela apelou para o assassino através de cartas ao editor do jornal local do condado de Belmont, onde perguntava ao criminoso por quê. E depois de perguntar muitas vezes, ela recebeu uma resposta de alguém que se identificou como sendo o assassino do filho. Uma carta foi recebida pelo editor do jornal. Estava endereçada ao jornal e basicamente dizia que eu sou a pessoa que matou o Jamie Paxton e acho que você deve saber exatamente o que aconteceu. E a pessoa deu a versão dela do que viu Jamie no campo e que ouviu uma voz interna dizendo para ele matar. Então ele parou o carro, pegou o fuzil e matou o Jamie. O autor da carta disse que já tinha feito isso antes e se gabou de que seus crimes não deixavam vestígios.
Ele indicou na carta que a culpa não era do xerife nem da força policial, mas que jamais iam solucionar o caso, porque ele não deixou evidências, não havia testemunhas, e que ele jamais seria apanhado, e aquela era a última vez que iriam ouvir falar dele. Detalhes da carta convenceram a polícia de que não era uma fraude. Ela foi ou escrita pelo assassino ou por alguém com íntimo conhecimento do crime. O exame forense da carta não revelou impressões digitais, mas a polícia reparou algumas passagens que poderiam ajudar a levar ao criminoso. O autor disse que visitou uma placa em homenagem ao morto e que foi ao seu túmulo. Na véspera do primeiro aniversário da morte de Jamie Paxton, alguém sugeriu que ele poderia ir ao túmulo novamente. Sentimos que ele poderia voltar, se não ao túmulo, ao local do homicídio, um ano depois. Montamos uma vigilância, o FBI veio com suas equipes de vigilância, seus peritos. Eles foram ao cemitério, instalaram equipamentos de escuta na lápide, com câmeras, e se instalaram do outro lado da rua, em uma residência. Não havia muita atividade no túmulo, não era o tipo do cemitério onde muita gente ia. Então eu acho que estavam meio desprevenidos quando alguém apareceu no local do túmulo. Pode-se ver na gravação alguém chegando, dando uma olhada no túmulo, uma espécie de examinada e logo indo embora. E quando as pessoas perceberam que alguém tinha passado e olhado para o túmulo, saíram correndo da casa atrás da pessoa. Mas não conseguiram ver ninguém. A pessoa tinha desaparecido. A tocaia não deu em nada, e o assassino logo atacaria novamente, desencadeando uma das maiores caçadas humanas do estado de Ohio. Em novembro de 1991, os detetives de Ohio investigavam o brutal assassinato de Jamie Paxton, de 21 anos, morto a tiros no campo por um misterioso atirador. Apesar do ataque ter sido quase idêntico ao da morte de Don Welling em outro condado, os dois crimes ainda não tinham sido ligados. Em 14 de março de 1992, no condado de Coshocton, leste de Ohio, Claude Hawkins, de 48 anos, se levantou com planos de passar o dia fazendo seu passatempo favorito. Claude Hawkins tinha vários filhos, era casado, era muito trabalhador e empregado de uma siderúrgica. Tudo indicava que não tinha nenhum inimigo, que cuidava da própria vida, ia trabalhar todos os dias. Uma das poucas coisas que gostava de fazer sozinho era pescar. Então ele pegou seu equipamento e foi para a cena. Foi até a barragem de Willis Creek e parou o carro. Não muito longe de onde ele se colocou, na beirada, perto do rio. Ele pescava nas águas de vários desses córregos e riachos da área e começou a pescar na barragem de Willows Creek. Quando alguém atrás dele e mais para cima atirou nele pelas costas. Mais tarde, nesse dia, a polícia investigou a cena e não achou evidência alguma além do corpo. E a vítima, Claude Hawkins, foi levada para a autópsia. Com raio-x, tentaram localizar traços da bala fatal. Quando a bala entrou no corpo, pedaços da bala se espalharam ao passar pelo corpo. E quase sempre com um fuzil, comparado com um revólver, você vê uma coisa chamada tempestade de neve. É a fragmentação de pedaços da bala enquanto ela passa pelo corpo em alta velocidade, como uma bala de fuzil. E neste caso, de fato, havia muitos fragmentos de bala. E esses mesmos fragmentos de bala no corpo indicavam que o tiro era de fuzil. Esperando que os testes balísticos identificassem a arma do crime, a polícia do condado expandiu sua investigação. Bloqueamos a estrada, falamos absolutamente com todo mundo por 3 dias, para cima e para baixo da estrada onde ele foi morto, através de pistas, testemunhas.
Gastamos semanas examinando o passado de Claude Hawkins. Entrevistamos os filhos dele, a ex-esposa, os colegas, os amigos, os parentes. O fato de alguém seguir Claude Hawkins em uma pequena estrada rural, atirar nele pelas costas, se virar e ir embora, levantava naturalmente a questão de por que Claude morreu. E, como não achamos uma razão para ele estar morto, tínhamos outro homicida à solta por aí. De repente, somando 2 mais 2, eu disse, espera aí. À procura de explicações, Dan Shryock se lembrou do crime de Don Welling de 1989. Sem saber detalhes do caso, ele nem sabia se tinha sido resolvido. Peguei o telefone e chamei um detetive do condado de Tuscarawas, que já era xerife, Walt Wilson, e disse, Walt, tivemos um homicídio aqui. Um homem foi morto com tiros no tórax sem razão aparente e em atividade ao ar livre e estava pescando. Estava em antigo solo de mineração a céu aberto e muito isolado. Alguma dessas características bate com Donald Welling e ele disse que todas. Perguntei se ele achava que havia chance de os 2 crimes terem ligação e ele disse, não sei. Shryock mandou uma mensagem à polícia de vários condados do leste de Ohio e regiões fronteiriças à procura de outros casos, e assim ficou sabendo da morte de Jamie Paxton. Embora os testes balísticos revelassem que a vítima mais recente, Claude Hawkins, foi morta com um fuzil sueco Mauser de 6,5 por 55 milímetros e não com um calibre 30, como nos outros casos, as semelhanças entre todos os ataques era total. Outro incidente com tiros no condado de Muskingum também foi novamente reexaminado. No fim de 1990, Kevin Loring, 30 anos, foi achado morto depois de se afastar de seu grupo de caça. Inicialmente, o condado de Muskingum considerou aquilo como tiro acidental, dado por outro caçador e ignorado. Eu conheci os detetives de lá pessoalmente e disse, acho que esse caso é similar. E, de repente, a polícia se deu conta de que nada menos do que 4 crimes acontecidos no leste de Ohio podiam ser obra de um só homem. Decidimos montar uma força-tarefa formada por um investigador de cada condado onde houve um crime, mais o FBI. E formamos essa força-tarefa com o objetivo de investigar os casos como se estivessem ligados. Mas antes de fazer qualquer progresso, no entanto, outro ataque aconteceu. Gary Bradley, de 44 anos, foi morto enquanto pescava sozinho em uma área isolada. Nós tivemos a sensação imediata de que era nosso homem de novo. A autópsia pareceu confirmar a suspeita. Gary Bradley também foi morto por um fuzil sueco Mauser de 6,5 por 55 milímetros, o mesmo tipo de arma usado para matar Claude Hawkins. Agora estávamos trabalhando em 5 homicídios. Não tínhamos pistas. Em absoluto, nenhum suspeito. A força-tarefa pediu ajuda da Unidade de Ciência Comportamental do FBI. Comparando os traços de assassinos seriais pelo mundo, essa unidade se especializou em criar perfis criminosos, perfis que possam ajudar a polícia a identificar possíveis suspeitos. O perfil que recebemos do FBI dizia que devíamos procurar uma pessoa, provavelmente de meia idade, homem branco, extremamente inteligente, basicamente solitário, com fascinação por armas de fogo e que gostava de matar não só humanos, mas cães e gatos. Quando a necessidade de matar fosse maior do que esses animais, ele procurava humanos. Com esse perfil, a polícia notou que uma recente onda de tiros dados em gado no leste de Ohio também poderia ser obra do mesmo homem. Ademais, como todos os crimes, exceto um, ocorreram em um sábado, a polícia achou que o suspeito devia ter um emprego durante a semana. Nós também pensamos que esse indivíduo deveria morar na região, que devia estar familiarizado com esses condados, que sabia ir e vir, que sabia por onde andava. Então achamos que provavelmente ou ele morava na área ou frequentava muito a área. Em agosto de 1992, tanto para alertar os residentes quanto para conseguir sua cooperação, a força-tarefa decidiu ir a público.
Fizemos uma coletiva de imprensa com os investigadores presentes e dissemos que estávamos investigando os crimes que parecia ter uma ligação entre eles, que poderia ser um assassino em série, e que algumas das informações que procurávamos eram consequentes do perfil dele. E demos o número da central, encorajamos as pessoas a chamarem a força-tarefa, a ligar para os investigadores, mesmo do FBI. Após essas notícias, uma onda de medo se espalhou pela região. Foi chocante. Quer dizer, somos uma comunidade pequena aqui, muita gente caça e pesca, mas as pessoas ficaram com medo de seguir seu dia a dia. Centenas de dicas logo chegaram ao QG da Força-Tarefa, mas a polícia sentiu que era uma questão de tempo até o perigoso homem atacar de novo. Agosto de 1992. Em Ohio, uma força-tarefa composta de policiais locais e do FBI procurava um assassino em série que atirava nas vítimas em isoladas áreas rurais. Com 5 pessoas já mortas e o perfil do assassino circulando, a polícia local vivia em alerta. Houve medo. Acho que houve um medo enorme. Sem falar que a mídia da área fazia boletins regulares e constantes. Atenção, cuidado, não cace sozinho, nunca fique sozinho quando for caçar ou pescar. Cuidado com as cercanias, porque há alguém à espreita, mirando você, para atirar em você. Mas o público encaminhou uma enxurrada de chamadas pela linha exclusiva da Força-Tarefa. Recebemos o chamado de 2 bombeiros de Columbus que disseram que estavam caçando marmotas. E estávamos sentados encostados em um grande fardo de feno. Quando me virei, vi uma caminhonete vermelha que descia a estrada, parou e um cara apontou para nós. Pulamos para trás do monte de feno para nos esconder e a caminhonete foi embora. Mesmo sem identificar a caminhonete nem o motorista, a polícia achou que poderia ser o matador. Ao mesmo tempo, muita gente que chamou pela linha exclusiva deu o nome de potenciais suspeitos, achando que se encaixavam no perfil divulgado. Porque os casos estavam relacionados, nós imaginamos que caso um suspeito não estivesse disponível para cometer um homicídio, qualquer um deles, podíamos excluir esse suspeito dos outros casos também. Ele trabalhava de dia, tinha emprego e se trabalhasse normalmente, já que os crimes aconteceram de dia, ele estaria disponível? E muita gente não estava disponível, então foi fácil descartar. Trabalhamos todos os dias e longas horas. Foram tempos extremamente tensos. Mas era só pensarmos nas famílias que tinham perdido entes queridos e voltava a ficar mais fácil retomar, fazer nosso trabalho. No espaço de apenas uma semana, a polícia investigou mais de 100 pessoas de interesse. Uma após a outra, todos foram eliminadas ou inocentadas. Eu me lembro de ligar regularmente para saber do progresso. Houve muitos dados infundados, pistas falsas. Mas em 26 de agosto de 1992 houve um fato determinante. Walt Wilson, um dos membros-chave da Força-Tarefa, se encontrou com Richard Fry, um homem que tinha telefonado e disse que poderia saber quem realmente estava por trás da onda de crimes. Ele tinha um forte pressentimento de que seu amigo poderia ser o responsável. Ele não tinha provas a essa altura, mas sentiu que deveria falar com as autoridades. Segundo Richard Fry, o amigo em questão era Thomas Dillon, de 42 anos de idade. Com curso superior e reconhecido por sua inteligência, Dillon trabalhava como técnico hidráulico para a cidade de Kenton. Apesar de ser considerado por alguns como um lobo solitário, em muitos aspectos, era um cidadão comum. Thomas Dillon era basicamente um homem de família. Tinha esposa, um filho, morava em um belo bairro. Provavelmente seria a última pessoa que você pensaria ser um assassino em série. Mas o que Dillon fazia nas horas de folga se encaixava no perfil do assassino. Desde a infância, ele mostrou muito gosto por matar e mesmo torturar animais. Era louco por armas, adorava suas armas.
Thomas Dillon sempre ia a áreas isoladas e matava qualquer tipo de animal que visse, atirava em qualquer coisa, cães, gatos, cervos, marmotas, qualquer coisa que ele achasse, simplesmente matava. Segundo Richard Fry, Thomas Dillon podia ser o criminoso por trás da onda de animais mortos naquela área nos meses anteriores. Talvez o mais perturbador fosse a citação recente de Thomas Dillon, contando sua fascinação por assassinos em série. Ele falou que leu livros, em especial sobre assassinos em série. Mencionou que tinha tempo livre e andava por áreas isoladas. Um fator-chave que realmente levantou a suspeita de Richard Fry foi que Thomas Dillon perguntou especificamente: "Você acha que já matei alguém?" E basicamente começou a fazer piada disso. Acho que a essa altura Richard Fry sentiu mais do que nunca que Thomas Dillon poderia ser o responsável pelos crimes. Após falar com Richard Fry, Walt Wilson olhou mais de perto para o novo suspeito. Apesar de Thomas Dillon nunca ter sido preso por atirar em animais, ele tinha um processo federal por posse de arma não declarada e de silenciador. Essa acusação normalmente o proibia de portar armas. E mais importante ainda era seu paradeiro nos dias dos 5 crimes. A primeira coisa que fiz foi contatar o supervisor do Departamento de Águas de Kenton. Falei com ele e requeri uma cópia do histórico de férias de Dillon. E quando parei para examinar o histórico, vi que ele trabalhava de segunda a sexta, restava sábado e domingo, e a maioria dos crimes foi em fins de semana. Mas, ao contrário de outros eventuais suspeitos analisados pela Força-Tarefa, Thomas Dillon também estava de folga no dia em que Kevin Loren foi morto, uma quarta-feira. Tom Dillon tirou o dia de folga exatamente nessa data. O carro dele também batia com o reportado no incidente que envolveu os 2 caçadores de marmotas. Eu tirei fotos de Dillon entrando no carro dele quando ia e vinha do trabalho. Uma caminhonete vermelha, e depois fomos informados de uma caminhonete vermelha no nosso condado onde houve o problema. Conseguimos justificar todas as pistas que apareceram para nós. Mas quando a pista apareceu de Tom Dillon, em vez dos dados o inocentarem, eles foram confirmando cada vez mais as suspeitas. Ele se tornou o foco de nossa investigação. Uma vigilância cerrada de Thomas Dillon levantou ainda mais suspeitas, especialmente quando a Força-Tarefa testemunhou suas tendências violentas. Setembro de 1992, em Ohio, uma força-tarefa procurava um assassino em série que matou 5 homens em áreas rurais isoladas. O principal suspeito do caso era Thomas Dillon, de 42 anos, um fanático por armas, conhecido por sua paixão de atirar em animais. Apesar de a polícia não ter provas cabais para detê-lo, ele se encaixava no perfil do assassino e estava de folga nos dias de cada crime. Eles realmente se convenceram de que ele era um suspeito muito forte e se concentraram nele. Mas não havia evidência real. Tínhamos de entender que ninguém tinha visto qualquer daquelas mortes. Não havia testemunha para dizer se era um homem branco de tal altura ou tal peso em um carro vermelho. Ninguém viu nada. Não havia cartuchos de balas, nem digitais, nada. Procurando esclarecer o caso, a Força-Tarefa começou a seguir Dillon em suas horas de folga, a maioria das quais ele passava tomando cerveja, circulando por estradas secundárias do leste de Ohio. Para não ser detectada, a polícia utilizou um avião e carros civis. Queríamos ver o que ele fazia regularmente, onde ele ia, se voltaria a alguma das cenas de crime, se visitaria o túmulo de alguma das vítimas, se parecia que poderia estar seguindo sua próxima vítima. Durante nossa vigilância, tínhamos uma grande preocupação de que Thomas Dillon pudesse tentar matar mais alguém enquanto estivéssemos observando.
Numa dessas ocasiões, uma pessoa corria, uma mulher corria, e Dillon passou por ela em baixa velocidade. O avião nos chamou e avisou que uma mulher se exercitava na estrada e que ele diminuiu a marcha. Ficamos realmente em pânico por não saber o que poderia haver. Mas do avião disseram que tudo bem, que ele tinha passado pela mulher. Pensamos que só tinha sido um susto. Bom, pro nosso desgosto, Dillon entrou à direita na esquina seguinte. Gritaram do avião que ele tinha entrado à direita de novo. Pensamos que ele estivesse cercando a pessoa. Quando gritaram do avião que ele entrou à direita de novo pela terceira vez, ficou óbvio. Deveríamos entrar ali? O que devíamos fazer? Sei que Dane e eu ficamos apavorados. E de repente disseram do avião que a corredora tinha saído da estrada. Achamos que teríamos de intervir para evitar que ele matasse a mulher. No começo de novembro, a força-tarefa seguiu Dillon a uma exposição de armas em Cleveland, onde ele comprou uma pistola semiautomática calibre 25 em clara violação de seu processo federal por porte de arma não registrada. Nos dias seguintes, na área rural de Ohio, seu fetiche por tiros e por vandalismo ficaria claro. Para um homem de 42 anos, ele parecia um delinquente juvenil. Atirava em placas de trânsito, em relógios elétricos, agindo como um solitário em surto de crime. A força-tarefa poderia prendê-lo por sua recente compra de armas, mas isso poria a investigação em risco. Nós queríamos uma chance melhor de consolidar o caso contra ele. Se não o acusássemos na hora certa, seria uma prisão inútil, porque continuaríamos sem poder resolver o caso e ele seria solto, e em 6 meses estaria na rua fazendo a mesma coisa. Em 10 de novembro de 1992, no segundo aniversário da morte de Jamie Paxton, a força-tarefa procurava novas evidências do caso. Em carta anônima mandada a um jornal um ano antes, o assassino de Jamie Paxton disse ter visitado a cena do crime e o cemitério local, perto do condado de Belmont. De fato, uma misteriosa figura foi avistada no cemitério no dia do aniversário da morte de Jamie, um ano antes. Se Thomas Dillon fosse o matador, uma visita a esses locais confirmaria sua culpa. Naquele dia mesmo, ele não chegou nem perto do condado de Belmont. Ele saiu da casa e começou a recolher folhas secas naquele dia. E foi uma decepção por um tempo. No dia seguinte, no entanto, Dillon foi de carro até o condado de Belmont, onde foi até uma grande banca de revistas para comprar um exemplar do jornal publicado no dia do aniversário da morte de Paxton. De forma curiosa, a polícia ficou sabendo que o interesse de Dillon por jornais acontecia sempre por volta das datas dos crimes. Nós descobrimos que ele mostrou interesse por alguns dos homicídios e chegou a fazer uma assinatura dos jornais locais para acompanhar o andamento das investigações. Essa foi mais uma coisa muito positiva que desenvolvemos e que indicou que estávamos atrás da pessoa certa. Quanto mais o seguíamos, mais achávamos que era ele. Mas apesar de suas convicções, os detetives ainda tinham poucas evidências cabais ligando Dillon aos crimes. No fim de novembro, ele foi seguido até outra exposição de armas, onde comprou um fuzil calibre 22, novamente em violação de sua restrição federal de porte de arma de fogo. Tínhamos reuniões diárias para ver como andávamos, quanto tempo mais arriscaríamos que Dillon discutisse com alguém por estar bêbado ou matasse mais alguém. O que mais ganharíamos esperando agora que a estação de caça ao cervo ia abrir? O que queria dizer que haveria muito mais gente, muito mais alvos nas florestas. Chegamos ao ponto em que o que esperávamos ganhar era menor do que o risco envolvido. Então, chegamos à decisão de que íamos prendê-lo com base na violação da sentença federal, mas que continuaríamos a trabalhar nas evidências que tínhamos dos homicídios. O melhor era obter uma série de mandados e ver o que apareceria.
Em 27 de novembro, a força-tarefa entrou em ação e prendeu Dylan enquanto ele saía de uma loja de conveniência. Com o suspeito detido, os mandados foram executados e a casa, o escritório e o carro de Dylan foram cuidadosamente examinados. A força-tarefa estava procurando por armas, recortes de jornal, cartas, qualquer coisa que ligasse o homem a um dos homicídios. Primeiramente, a polícia esperava encontrar as duas armas usadas nos crimes. Uma delas, o raro fuzil Mauser sueco. Achamos muitas evidências, como mapas do sudeste de Ohio, achamos vários artigos sobre caça, achamos suprimentos de caça, arco e flecha, esse tipo de coisa. Mas não achamos ligação direta com qualquer dos homicídios. Talvez um diário, algo em que ele registrasse alguma indicação, recortes dos homicídios que guardasse em um caderno, qualquer coisa assim. Mas essas coisas podiam até existir, mas não apareceram. Ao mesmo tempo, Dylan foi confrontado a fotografias das cenas dos crimes na tentativa de fazê-lo admitir as mortes. Quando começamos a interrogá-lo, sinceramente, eu acho que ele pensava nas vítimas e se sentia muito envolvido com elas. Então, precisava sair dessa limpo. Nós o levamos a um ponto em que você via que ele estava quase falando, mas, de repente, ele se recompunha e basicamente dizia que não havia propósito em confessar àquela altura. Então, dizia que não falaria mais nada. A força-tarefa faria um esforço final para obter evidências cabais da ligação de Dylan com os crimes. Se falhasse, um assassino em série logo estaria livre para atacar novamente. Em dezembro de 1992, em Ohio, a força-tarefa deteve Thomas Dylan, de 42 anos. Apesar de ainda procurar evidências físicas de sua ligação com os crimes, ela estava convencida de que ele era o atirador que matou 5 caçadores e pescadores. Eu me lembro da coletiva de imprensa convocada pela força-tarefa no dia em que anunciou que prendeu Dylan. Penso que foi um alívio alguém ter sido preso. Acho que houve muita surpresa. Acho que foi um grande choque. Ficamos felizes por finalmente terem apanhado o cara. Eu acho que todo mundo estava muito tenso. Ninguém estava contente com uma pessoa daquela solta por aí. Eu suponho que muita gente pensou que uma coisa dessas não podia acontecer em uma comunidade pequena. Foi um alívio para todo mundo ele ter sido capturado. Ao mesmo tempo em que divulgava detalhes sobre seu suspeito, a força-tarefa listou as armas que estavam procurando, inclusive os 2 fuzis Mauser usados em 2 crimes. Eu sei que convocaram toda e qualquer pessoa que conhecesse Thomas Lee Dillon e pediram que se apresentassem, que qualquer pista seria muito analisada. Eu sei que tentaram conectar as evidências. Em 4 de dezembro, os investigadores obtiveram uma pista importante. Um comerciante de armas viu a foto de Dylan no jornal e se lembrou de ter tratado com ele. Analisando seus registros, ele viu que em 5 de abril, o mesmo dia da morte de Gary Bradley, Thomas Dylan vendeu a ele um fuzil Mauser, idêntico ao fuzil-chave da investigação. Mais tarde, nesse dia, os membros da força-tarefa se reuniram com o comerciante para examinar a evidência. E o homem que comprou a arma disse: bom, não foi só a arma que comprei, mas também os pentes de recarga e toda a munição que veio junto. Várias caixas delas. E ele trouxe o recibo que tinha a assinatura de Dylan, a data da compra da arma, o local. Essa era realmente uma evidência fantástica. Então, muita gente da força-tarefa se convenceu de que era o cara certo. Mas isso de nada servia para um tribunal. Eram necessários fatos reais. E eles não apareceram, porque ninguém tinha visto nada. Até aparecer o fuzil. Os testes balísticos confirmaram que o Mauser vendido ao comerciante de armas foi realmente o mesmo fuzil usado para matar Gary Bradley.
Sabíamos que podíamos ligar definitivamente Tom Dillon a essa arma e que aquela arma tinha sido usada para matar Bradley. Então, agora podíamos apresentar o caso. Em janeiro de 1993, Thomas Dillon foi indiciado por duplo homicídio doloso, envolvendo as vítimas Gary Bradley e Claude Hawkins. Eu me lembro de que o ato de fazê-lo atravessar a rua da cadeia para ir ao tribunal acabava sempre atraindo muita gente. Havia muita gente, uma multidão. E, francamente, Dillon parecia gostar daquilo. Acho que ele estava interessado na atenção que recebia. Parecia vibrar com a atenção da mídia. Ele era alguém de aparência mediana que ninguém olharia de novo se passasse na rua. Que cara tem um assassino? Thomas Lee Dillon é um assassino, mas não se nota na aparência. Como a força-tarefa só tinha evidências concretas ligando Dillon aos 2 crimes cometidos com o fuzil Mauser, ela decidiu que, para dar uma conclusão às famílias, ofereceria ao acusado um incentivo para confessar. A única maneira de Dillon confessar os outros 3 crimes para evitar a pena de morte era fazer um acordo. Ele se confessava culpado dos 5 crimes, cooperava, falava, etc, etc, e em troca pegaria perpétua sem condicional. Conversamos com as 5 famílias e dissemos exatamente o que queríamos fazer. Todas disseram que, se obtivéssemos 5 condenações de prisão perpétua, de modo que essa pessoa jamais saísse, ficariam satisfeitas. Com evidências cabais contra ele e face à opção de escolher entre pena de morte e prisão perpétua, Thomas Dillon finalmente concordou em falar à polícia. Em 2 de julho de 1993, ele se sentou e forneceu uma longa confissão filmada. Não mostrou remorso algum enquanto dava à polícia os detalhes de cada crime. E não deu informações sobre o porquê, exceto que, às vezes, ele ouviu uma voz na cabeça impelindo-o a matar. Todos ficamos surpresos, tristes, não sei qual é a palavra, com a falta de qualquer tipo de compaixão em Thomas Dillon. Quer dizer, ele poderia estar falando de um objeto qualquer. Você podia mostrar a ele fotografias horríveis de virar o estômago, dessas que ficam marcadas na cabeça semanas ou meses, talvez anos. Para ele, era como se estivesse estudando uma borboleta, sei lá, um Picasso ou coisa assim. Ele mostrava uma frieza realmente impossível de entender. Acho que ele se orgulhou do que fez, teve orgulho do que fez. É assim que a cabeça dele funciona. Eu me lembro de certas questões e de como ele respondeu. Que não se importava se fosse homem ou mulher, só queria matar. E era a ideia dele. Ele não se importava genuinamente, não se arrependia. Alguém se dirigiu a ele. Você não mataria uma mulher? Mataria? E a resposta foi, mas é claro. Se fosse quem escolhi, pronto. Em 11 de julho de 1993, Thomas Dillon entrou em um tribunal lotado para ouvir sua sentença. Alguns familiares de vítimas puderam ver o assassino em série pela primeira vez. Disseram quando entramos no tribunal que não poderíamos falar com ele, só podíamos ouvir. Ele não dirigiu um olhar sequer para as famílias, não se desculpou por nada. Ele ficou ali, costas retas, ombros para trás e o queixo alto. Quer dizer, foi como se ele pensasse que estava recebendo algum tipo de prêmio. Sua sentença foi de, no mínimo, 165 anos de prisão, sem possibilidade de apelo ou condicional, até ter cumprido 165 anos. Então, era o que tínhamos negociado antes e foi o que ele recebeu. Hoje, Thomas Dillon está atrás das grades, em uma prisão de segurança máxima em Ohio. Apesar da sentença dele garantir que ele nunca mais ameace ninguém, ela pouco ajuda a reparar o mal que fez. A questão por quê pareceu ser a mais importante.
As famílias não entendem por que um de seus membros inocentes, caçando no campo, se tornou, de repente, alvo desse maluco. Sabe como é? Eu queria que estivessem aqui, mas nada vai trazê-los de volta. As famílias não podiam e ainda não podem entender nem se conformar com o fato desse homem matar sem razão. Acho que ficaram reconhecidas pelo que a polícia fez por elas, por levar o criminoso à justiça. Mas é muito difícil entender por que alguém mata sem motivo. Trabalho nisso há 45 anos e agora me dei conta de que nem todos os condenados pela justiça criminal são necessariamente maus. Poucos são fundamentalmente, genuinamente malignos. Este é um.